Vídeo eu falo para você se Fabrício Andileri está realmente contratado, só faltam os exames médicos que acontecem nesta segunda-feira. Tudo isso agora. Fabrício Andileri, um novo problema envolvendo Palácios. Há uma bronca envolvendo também o lateral. Eu vou te contar os bastidores dessa história, já que a cada capítulo, a cada rodada, existe uma desculpa. Nós vamos falar sobre isso em relação a Palácios também. Reforço chegando, crise nos bastidores. O jornalista Samir Carvalho aí do canal Café do Setorista trouxe algumas informações quentes sobre o Timão. O lateral Fabrício Andileri está muito perto de se oficializar aí, galera, como um novo reforço do Coringão. Restando apenas aí os exames médicos que já estão sendo marcados, já foram feitos, para essa segunda-feira que passou. Mas enquanto um jogador se aproxima, o outro vive uma situação aí, galera, complicada nos bastidores do Corinthians. O empresário aí de Diego Palácios demonstrou insatisfação com a falta de oportunidades aí para o lateral esquerdo, o que gerou um atrito interno e deixou a comissão técnica em uma posição desconfortável. Exatamente. Será que essa polêmica aí, galera, pode influenciar os planos do nosso Coringão? Então fique ligado aí para mais detalhes. E nós vamos reagir então agora ao próprio Samir Carvalho, que falou aí no seu canal. Então fique até o final do vídeo para você saber esses detalhes. E já não deixe de se inscrever aí no nosso canal, galera. Ative o sininho para você receber todas as notícias e curiosidades do nosso poderoso Timão. Agora bora pro vídeo aí do Samir Carvalho e depois a gente vai fazer o nosso pitaco aqui no nosso canal de Primeira Timão. Bora lá! Vou passar para vocês agora uma informação do Palácios, tá? Além daquele problema de indisciplina que o Emiliano negou, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave, pegou uns jogos de suspensão aí, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá? O Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, do jogador Diego Palácios. Então essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Andileri, e no sábado retrasado foi o Café do Setorista, este que vos fala, que trouxe em primeira mão a negociação, avançada ali com o jogador argentino. Então a gente não tem medo de dar informação, pode negar, dizer que é mentira, enfim, eu me garanto que essa é a verdade, e agora tem essa reclamação aí que pesou pro Palácio, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha que o Palácio deveria ter mais chances ou não? Enfim, vida que segue, a Andileri mais um, mais dois, mais três, o Corinthians está fazendo um estoque de laterais aí. Torcedor corintiano, aí tá aí então, aí mais uma polêmica envolvendo então Diego Palácios, mais uma vez aí essa situação complicada aí do Diego Palácios, como disse aí o Samir Carvalho, galera? Cara, é impressionante como no Corinthians de vez em quando acontece esse tipo de coisa, Como que pode uma comissão técnica deixar acontecer isso? Não pode deixar acontecer. Ele foi um jogador comprado pelo Corinthians, não teve culpa, de ser lesionado daquela maneira que foi no ano passado, na qual deixou o Diego Palácios fora do time do Corinthians praticamente o ano todo, galera? E agora, por uma vamos dizer assim, uma bobagem, da diretoria do Corinthians aí, o Diego Palácios então está sendo praticamente tirado de lado, e o salário dele está sendo pago, Não dá para entender essa diretoria aí. Eu estou gostando da situação do Corinthians, logicamente, está ganhando, está demonstrando
realmente um bom futebol dentro de campo, né? A diretoria, em comparação às diretorias passadas, acho que é melhor até que as diretorias passadas, logicamente, não dá nem para comparar. Mas, cara, o que está acontecendo com o Diego Palacios, cara, não pode ser descartado. Não adianta o Ramon Dias, o Emiliano Dias, vir com essa desculpinha, dizendo que o jogador não está sendo selecionado por opção. Na minha opinião, humilde opinião, aí você tem a tua opinião, logicamente, eu acho que o Diego Palacios está sendo injustiçado, cara. O cara ficou um ano sem jogar, aí volta, aí teve um problema de bastidores, beleza, mas aí nos últimos jogos nenhuma vez foi relacionado, e até quando o Corinthians entrou só com as reservas, ele nem para banco de reserva foi. Então tá muito estranho essa história, né? Como o Samir Carvalho disse, o agente, o empresário do Diego Palacios aí tá revoltado e com razão, né? E como que pode o cara... Então faz um empréstimo, o Diego Palacios, empresta ele para algum clube, como fizeram com o Pedro Raul, como fizeram aí com o Pedro Henrique, né? Que tá no Ceará, tanto o Pedro Raul, o Pedro Henrique também tá para lá, como tentaram fazer com o Charles. Tenta fazer empréstimo com o cara, velho. Aí deixa o cara sem jogar, deixa o cara fora da lista de relacionado. Isso aí, cara, é muito injusto, na minha opinião, para um cara profissional, um jogador de futebol, que era, inclusive, galera, jogador aí de seleção. Exatamente, o Diego Palacios era um jogador de seleção, de expressão, por isso foi contratado para o Corinthians. Ele era lateral esquerda titular, inclusive, da seleção do Equador. E agora o cara tá simplesmente jogado de escanteio, e quando é perguntado aí pro técnico, ele desconversa, fala que não tem nada a ver, que é apenas por opção. Na minha opinião, ele é melhor que o Matheus Bidu. Se você pegar os jogos do Diego Palacios, vá aí na internet, procure no Google aí, galera, os jogos do Diego Palacios. Ele é um jogador que marca bem, um jogador que cruza bem, tanto é que quando teve a sua oportunidade, depois que voltou pro Corinthians esse ano, no começo desse ano, ele dá um cruzamento pro Pedro Raul, mas Pedro Raul é Pedro Raul, e aí o Pedro Raul acabou perdendo o gol naquele jogo, lembra? Que ele faz um cruzamento na medida pro Pedro Raul. Então, claro, o Matheus Bidu também é um jogador que faz cruzamentos bons, e aí o Ramon Dias insiste com o Hugo, que é um jogador que até defensivamente eu acho bom, não bom assim, mas eu acho assim, pior do que o Matheus Bidu, né? E agora está chegando mais um lateral esquerdo. Vamos ver então o que o Samir Carvalho falou sobre esse novo lateral esquerdo do Corinthians que está chegando, que chegou já, né? Já está em São Paulo, já fez os exames. Com certeza vai ser apresentado nessa terça-feira aí para mídia e tudo mais. O jogador Fabrício Angileri, né? Que é o argentino. Vamos ver aí o que o Samir Carvalho falou a respeito aí desse jogador aí. Fica aí, continua com a gente aí, galera. Tá fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo ou vai ser por empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas
está bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Angileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe. Nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, acho que 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda, fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral. Quem é o seu titular? Eu, né, no meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Angileri. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que, é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois no jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge, eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Angileri. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians. Galera, então tá aí, né? Fabrício Angileri, o novo lateral esquerdo do Corinthians. O Corinthians tá fazendo coleção aí na lateral esquerda, né? Diego Palácio, Matheus Bidu, Hugo, né? E fora alguns da base ainda que tem também que joga na lateral esquerda. Assim, cara, o cara ficou 3 anos sem jogar. Eu não sei você aí, a sua opinião, né? Concordo plenamente com a opinião do Samir Carvalho aí, né? Se discordasse também, não tem problema nenhum. Mas eu concordo sim com a opinião dele. O cara ficar 3 anos sem jogar, cara, não tem ritmo de jogo nenhum. Jogou muito bem no River Plate em 2019, né? A gente até viu lances aí do Fabrício Angileri quando ele era lateral do River Plate. E foi pro Getafe simplesmente como aconteceu com o Palácios. A história só muda no seguinte sentido: o Palácios se machucou, já o Angileri não, ele tinha opção de jogar e ficou no banco de reserva. Quer dizer, um jogador que não tem ritmo de jogo, né? Um jogador sem ritmo de jogo nenhum vai vir pro Corinthians. Acho até que o Fabrício Angileri é melhor até que o Diego Palácios, tá? Concordo plenamente com essa tese, porque se olhar para o Fabrício Angileri, quando ele era titular do River Plate, deu muitas assistências, fez muitos gols com a camisa do River, né? Mas não dá para comparar a camisa do River com a camisa do Corinthians. Não dá para comparar a camisa do Getafe com a camisa do Corinthians. Ou você quer comparar isso? O Corinthians é muito mais tradição, né? Tem uma torcida muito mais engajada e empolgada. Não só no Brasil, tem muitos torcedores do Corinthians no mundo inteiro, né, galera? Principalmente na Espanha também. A Espanha tem muito torcedor corintiano lá. Então, assim, cara, é complicadíssimo, né? Ao mesmo tempo, é bom e não é. Quer dizer, fica uma coisa meio mais ou menos assim, porque o cara tá 3 anos sem jogar, e aí, se entrar num jogo decisivo aí, pode entregar a bandeja, né? Que o cara tem que estar no ritmo. Creio eu que eles já está contratado, né? Não tenho dúvida disso, mas creio eu que vai demorar para o cara começar a jogar. Não sei que o Ramon Dias seja fissurado pelo cara, né? Como ele é fissurado com os jogadores estrangeiros, né, cara? É impressionante. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogador. Tomara que seja um bom jogador, né? Assim, pelo que ele fez no River Plate em 2019, é um bom jogador, é uma boa contratação, né? Vamos ver como que vai se sair. A gente não pode estar fazendo julgamentos antecipados de algo que a gente não tem certeza ainda, né? Mas assim, cara, é complicado essa situação do Corinthians aí, de ter coleções aí de laterais esquerdos e pagando o salário para todo mundo, e salário alto, né, cara? Não é salário pequeno, não. É altos salários, né? Vamos ver como que vai se suceder, o que vai acontecer aí com o Diego Palácios, o que vai acontecer, né, com o nosso querido Fabrício Angileri no Corinthians, né? Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você achou aí dessa contratação do Fabrício Angileri, o que você está achando dessa situação também do nosso querido Diego Palácios. Aí você concorda
que ele está sendo injustiçado, que está sendo jogado para escanteio, ou você não concorda com isso? Não, cara, o cara não merece nenhuma chance, não. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Se você já é inscrito, mas não ativou o sininho, ativa o sininho, porque toda vez que que nós aqui produzimos um conteúdo voltado somente para o Coringão, notícias, curiosidades do Corinthians, você venha ser notificado aí pelo nosso canal. Faz o seu comentário, é muito importante você também dar o teu pitaco aí, o que você acha sobre essa situação, sobre essas notícias aí que acabaram de sair, são as últimas notícias que acabaram de sair, e a gente está aqui replicando, falando, dando o nosso palpite também sobre essa situação do nosso poderoso Timão. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e até o próximo vídeo, galera. Vai, Corinthians!